paz do Senhor, é um prazer estar aqui com você novamente neste canal para tratar hoje da lição de número 2, a lição que tem como título O Único Deus Verdadeiro e a Criação. Lembrando que essa lição será ministrada no dia 9 de julho de 2017, portanto, aí domingo pela manhã, nas nossas igrejas da Assembleia de Deus do campo de Araranguá. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para tratar alguns assuntos relacionados a esse tema tão importante. Lembrando que essa é a segunda aula, a primeira nós já gravamos sobre a Bíblia. E se você ainda não assistiu, procure no nosso canal esse vídeo, explicações sobre a Bíblia. E agora nós vamos tratar sobre Deus e a criação. É claro que nós não vamos conseguir esgotar o assunto sobre Deus e sobre a criação. Não é nossa intenção também fazer isso. Até porque quem trata da doutrina de Deus, né, seria o estudo da teologia, que é uma palavra aí do grego em duas divisões, theos, Deus, e logia, que é o estudo. Então, o estudo das coisas de Deus, que abrange aí de uma forma grande, né, com vários assuntos. A nossa intenção aqui é fazer alguns apontamentos baseados na lição da Escola Bíblica Dominical, para que o nosso professor tenha aí um subsídio, né, para lecionar no domingo de manhã. A nossa leitura diária está baseada em 2 versículos, que é o que norteia a nossa lição. Primeiro, Deuteronômio 6:4, que diz: Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Deus, o único Senhor. E aí Gênesis capítulo 1 e versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. É nisso que a lição vai se basear, nesses 2 temas, para explicar Deus e a criação da raça humana. Então, os textos base para a nossa lição. Olha só, o nosso textuário. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Então, Jesus Cristo testificando, né, trazendo aí para a nação de Israel o Deus verdadeiro. Nós vamos aprofundar um pouquinho esse assunto. Eu não vou entrar no assunto agora, eu vou deixar para nós tratarmos aí durante os tópicos da lição. O objetivo geral dessa lição é, na verdade, mostrar que cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do céu e da terra. Então é isso que nós vamos tratar nesse vídeo. A nossa introdução vai tratar que a doutrina de Deus é vasta e nem mesmo os grandes tratados de teologia conseguem esgotar o assunto. Como eu já falei para você, não é a nossa pretensão aqui. Nossa pretensão aqui é trazer alguns apontamentos sobre quem é Deus, né, de uma forma baseada aí no credo religioso, que a gente trata até pelo fato de que essa lição ela é a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Então são doutrinas básicas da nossa crença. Esse nós vamos trazer. No ponto 1, o único Deus verdadeiro, o nosso autor vai tratar a palavra, o verbo Shema. Esse verbo, ele tem o significado de ouvir e obedecer. Ele está no imperativo. E quer dizer que denota uma ação, denota esse sujeito, ele está na mesma condição do ide por todo mundo, ele está no imperativo. Só que esse ouvir aqui não é simplesmente escutar, mas é quando está registrado no versículo que eu li para vocês, Deuteronômio 6:4, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Trata de uma questão de além de ouvir, mas em honrar esse Deus, servir esse Deus e praticar coisas que agradam esse Deus. Essa é a intenção deste texto. Essa é a intenção desse verbo. Mostrar que não é só um simples ouvir, né, o escutar, mas é você guardar, entender e praticar. Esse texto, Deuteronômio 6:4, é a confissão de fé dos judeus. Eles
tratam essa questão muito séria. Nós temos aí uma expressão também que a gente conhece como o credo o credo apostólico, perdão, que trata assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso é a doutrina, digamos assim, é um resumo da Bíblia, uma explicação geral da Bíblia, que nós cremos num Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Veja que nesse credo ele trata o Deus Pai. Essa característica Pai, ela se refere somente a Deus, somente à primeira pessoa da Trindade. A Jesus, o Espírito Santo não digamos assim, mostrada essa qualidade, não é inserida ele não tem essa qualidade. Apesar de que você vai ver texto que Jesus, né, em algum texto vai tratar sobre Pai, mas não sobre a humanidade, tá? Não sobre a humanidade. E esse Pai aqui trata da humanidade, trata dessa questão, dessa qualidade de Deus. A onisciência, a onipresença, tudo isso trata as três pessoas da Trindade, que nós vamos estudar em uma outra lição. Mas aqui o Pai é somente a Deus. Então, quando nós tratamos que creio em Deus Pai Todo-Poderoso, aí a questão que nada é impossível para Deus, Criador do céu e da terra. Então, Deus que criou todas as coisas. Ele vai tratar também na nossa lição, no ponto 2, sobre o monoteísmo. O monoteísmo é a crença em um só Deus e se distingue do politeísmo, que na verdade o politeísmo é a crença em vários deuses, né? Deuses aí de letra minúscula que a gente trata nas nossas escritas. Então, o politeísmo, você vai ver no mundo muitas religiões politeístas, onde existem vários deuses, existem várias manifestações, existem crenças que tudo é Deus e Deus é tudo e assim por diante. Nós cremos em um único Deus, em um Deus puro, um Deus vivo. E é claro que daí tem a questão da Trindade, como eu já falei para vocês, nós não vamos tratar aqui. Dentro do monoteísmo, existem aí três religiões que são consideradas monoteístas. Primeiro, o judaísmo, que é a primeira, é a primeira religião que vem surgir acreditando em um só Deus, num contexto da época onde existiam vários deuses. O segundo, cristianismo, que é a base, que tem como base o judaísmo e Jesus Cristo. Então agora trazendo a questão do cristianismo para nós. E vai tratar também do islamismo. O islamismo, ele vai, apesar de ser considerado monoteísta, tá? Nós entendemos que Alá não é o mesmo que Javé, não é o mesmo que Jeová, que o Senhor nosso Deus, tá? Alá é um outro Deus aí, uma outra explicação para ele. Apesar de eles tentarem dizer que é tudo o mesmo Deus, mas não, apesar de ser monoteísta, mas Alá não é o mesmo Deus da Bíblia, tá? Para ficar bem claro e para o professor enfatizar lá para os alunos, para não haver um certo embaraço aí, tá? Então, três religiões consideradas monoteístas, porém o islamismo ele se diferencia no fato de que não é o mesmo Deus, tá? Por que eu estou frisando isso? Porque o ponto 3, né, do primeiro tópico ali fala com monoteísmo judaico e cristão. Aí nós provamos, a Bíblia prova que Deus, Javé lá de Deuteronômio 6 e 4 até o versículo 6, é o mesmo que João vai tratar aí no versículo 1 e no capítulo 1, versículo 18. É o mesmo Deus que se revela à humanidade através de Jesus Cristo. É o Deus que, trazendo o plano da salvação, agora se revela a todos nós. Então, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus que eu acredito hoje. O Deus da Bíblia é o mesmo, tá? Apesar de haver aí os judeus, né? A corrente do judaísmo, o judaísmo vai dizer que nós estamos errados, enfim, mas são questões de interpretações. O que eu quero deixar para você é que nós servimos o mesmo Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que nós tratamos lá nas outras lições do trimestre passado. Então, esse é o Deus a quem nós servimos.
O ponto 2 da nossa lição, o segundo tópico, vai tratar a criação e a evolução. É claro que o professor pode trazer assuntos relacionados à criação, criacionismo, pode trazer assuntos, uma explicação maior sobre as teorias de Darwin, ele pode esboçar para os seus alunos a questão do evolucionismo, tá? Mas a nossa lição, o foco é falar sobre o criacionismo, sobre as obras de Deus. E nós vamos nos deter a isso. Se o professor achar que precisa para os seus alunos trazer assuntos relacionados, tudo bem, desde que o foco seja o criacionismo, que nós estamos defendendo essa tese, tá? Nós estamos defendendo essa teoria e não as demais. Então, o criacionismo, ele propõe que a origem do universo e da vida é resultado de um criador, né? Um criador intencional, alguém que criou tudo. E a gente vai ler isso em Gênesis, do versículo 1 do primeiro capítulo, já diz: e criou Deus os céus e a terra. Então nós cremos nessas verdades. É claro que a ciência vai dizer que o criacionismo é um mero fato religioso, porque a ciência ela trabalha, ela se desenvolve aí, vamos dizer assim, ela é movida pela experiência empírica, ou seja, pela comprovação de fatos e pela comprovação de experiências, a ciência vai se desenvolvendo. A ciência ela parte da especulação, lógico, né? Alguém precisa querer duvidar de alguma coisa e querer provar, mas ela só vai ser comprovada a partir dessas experiências e assim por diante. Dentro desse contexto que nós cremos no criacionismo e a ciência não acredita, existe uma corrente, né, tratada aí no meio termo, que é o design inteligente. O que seria isso? É uma tentativa que eles tentam explicar o que a ciência não consegue explicar. Tá? É uma linha científica, é uma corrente científica, vamos tratar assim, são algumas pessoas aí que defendem essa ideia de que foi Deus quem criou os céus e a terra, mas eles não conseguem provar. Baseado que há muitas informações nas células que não pode ser obra do acaso, que elas foram criadas por alguém intencionalmente, e elas estão ali porque elas foram feitas dessa forma. É basicamente isso, o que essa corrente traz, tá? Ela tenta fazer uma junção aí entre o que a ciência comprova e o que não comprova, ela dá crédito à Bíblia, dá crédito à fé. Então é uma corrente, tá? No Brasil isso não é levado aí, não é tão famoso, vamos dizer assim. No ponto 2 ele vai tratar do o modelo evolucionista. Aí a gente trata da questão da evolução. O que é a evolução? É onde o mais forte sobrevive. É isso que a evolução trata. Que é onde o mais forte sobrevive adaptando as condições de sobrevivência. É isso que eles explicam, que um ser ele vai evoluindo, vai se adaptando, e aí vai mudando as suas características, e assim por diante. É isso que a evolução trata. É isso que Charles Darwin defende no seu tratado de uma forma bem grosseira, tá? Para a gente não não aprofundar nesse assunto, até porque eu quero tratar um pouquinho agora no tópico 3, que vai tratar sobre a criação, o ato que Deus criou os céus e a terra. Tópico 1 fala a criação do universo. Tem um verbo aqui que destaca para nós, é o verbo bará, que na verdade é criou. Só que esse verbo ele é dirigido apenas a Deus, apenas ao seu ato criacionista. Ele não é aplicado a mais nenhum sujeito a não ser a Deus. E ele tem uma característica, esse verbo, que Deus criou do nada. E o primeiro texto, o primeiro versículo da Bíblia vai dizer: e criou Deus os céus e a terra. Né? E Bará, aí criou ali Bará, criou Elohim os céus e a terra. Quando a gente trata criou os céus e a terra,
Não existia nada do que existe. Deus criou a partir do nada. Deus não usou elementos, vamos tratar assim, para criar, porque já existia uma coisa. Deus criou do nada. E existem algumas teorias aí que Deus recriou os céus e a terra, enfim, mas não vem ao caso aqui. O que eu quero dizer para você é que quando nós tratamos o ato da criação, Deus criou os céus e a terra do nada. Nada existia, tá? Deus criou então os céus e a terra. A natureza, a narrativa da criação, ela é muito interessante se você começar a estudar sobre o assunto, o passo a passo que deu os 7 dias, né, da criação. É claro que não são 7 dias que nós conhecemos, mas é uma tentativa de explicar, nos colocar dentro de uma ordem cronológica, vamos tratar assim, o tempo em que o mundo existiu e foi criado, o tempo que o homem viveu no Éden, no jardim do Éden. Então tudo isso não dá para nós prever aqui para vocês e calcular, tá? Isso também não cabe a nós fazer isso. O que eu quero aqui trazer em rápidas palavras é que Deus, quando começa, o texto fala, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. Aí no primeiro dia da criação é narrado que Deus criou a luz. Deus trouxe a luz, né, para a terra, para que houvesse claridade. Então Deus começa, no segundo dia ele vai tratar da expansão do firmamento. Aí uma separação, né, então a gente vai ter primeiro a expansão do firmamento, no terceiro dia ele ajunta as águas, e aí é uma porção de terra seca e as águas. Aí a formação dos mares e assim por diante. E ainda nesse mesmo dia vai criar os continentes, os relevos e a vegetação. Já no quarto dia, Deus cria os corpos celestes. Cria o sol para dominar o dia e a lua sobre a noite e as estrelas. Então Deus cria. No quinto dia, Deus cria as aves e os animais marinhos. Só que o interessante aqui é que Deus cria com o poder da sua palavra. Deus diz: haja luz, e a luz passa a existir. Haja vegetação, a vegetação passa a existir. Aí Deus manda que as águas produzem os peixes, as aves, e elas produzem, tá? Isso até o quinto dia. Porém, no sexto dia, que é o tópico 3, a criação do ser humano, nós temos em vez do verbo bará, que criou do nada, agora nós temos o verbo assar. Esse verbo, ele mostra que Deus criou o homem de algo já existente. E a Bíblia prova para nós que criou o homem do pó da terra. Só que esse criar aqui, Deus não fez através da sua palavra. Esse verbo que eu falei para vocês, assar, ele criou de algo existente, criou do pó da terra, Deus moldou o homem. Aí Deus para no sexto dia e vai criar a coroa da criação, que é o ser humano. Só que ele não cria e o homem passa a existir. Não, Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus agora se coloca a desenhar, né, vamos tratar assim, Deus se põe a desenhar esse homem a partir do pó da terra, a formar tudo que você tem aí no seu corpo. Todos os detalhes que você tem, Deus criou. E Ele cria em uma perfeição que não há nada no mundo que possa se comparado ao ser humano. Só que eu quero que você ressalte isso para os seus alunos. Esse verbo aqui, criou, é diferente do primeiro. Deus não disse faça, Ele disse assim, façamos. E uma das características aí que Ele cria, né, é Adão. Não é o homem, simplesmente o homem, mas Ele cria o gênero humano. Ele cria a humanidade a partir daquela pessoa. Daquele ser que Ele forma do pó da terra. E Ele sopra nas suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. E aí a gente, para complementar aqui, que Deus fez o homem um pouco menor que os anjos.
São coisas que a gente vai estudando na Bíblia e vai vendo essas características. Em resumo, a nossa lição é isso, tá? É isso que a nossa lição vai tratar. Trouxe aqui rapidamente alguns apontamentos para que você desperte aí a sua curiosidade, pesquise também sobre esses assuntos e leve para a sua classe uma aula aí dinâmica, uma aula produtiva. Olha só a nossa conclusão. Os ensinos inadequados sobre Deus e o Senhor Jesus Cristo exigem da igreja desde muito cedo uma definição sobre o assunto. A gente vai ver a igreja aí passando por vários concílios, por várias reuniões para definir temas. Tá? E a gente está estudando sobre esses temas. Nós começamos sobre a Bíblia. A própria formação da Bíblia gerou algumas controvérsias, né? A questão da composição, de formar os livros, compor a Bíblia, os livros já estavam escritos, e assim por diante. E esses assuntos sobre Deus, sobre a humanidade, isso sempre gerou muita discussão e existem várias linhas teológicas, várias linhas de pensamento sobre esses assuntos. Tá? Por isso que nós estamos tratando isso para que fique bem claro para você a questão que assim cremos, assim vivemos. Tá? Os principais credos iniciam declarando que Deus é o Criador de todas as coisas, né? No céu e na terra. Que Deus é Criador das coisas visíveis e invisíveis e assim por diante. Sempre tratou Deus como Criador de todas as coisas. Trata-se então de um resumo do que ensina a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. É uma resposta aos diversos conceitos errôneos dos gnósticos sobre Deus. O contexto hoje exige uma resposta similar, pois são muitos os nossos desafios. Devemos estar preparados para combater a indiferença religiosa, o ceticismo à nossa volta que tem contaminado, né, que tanto tem contaminado vizinhos, colegas de escola e também do trabalho. É impressionante como a gente começa a conversar com as pessoas e começa a ver como as pessoas não conhecem nada da Bíblia. Como as pessoas sabem tudo de teoria, sabem tudo do que acontece no mundo, mas não têm conhecimento da Bíblia. A Bíblia ela não tem a pretensão de provar que Deus existe. Ela não tem a pretensão de provar, por exemplo, que Deus criou todas as coisas, apesar de ela falar isso, mas o principal da Bíblia que nós temos que entender que trata-se da revelação de Deus para o homem e uma salvação. É isso que a Bíblia vai tratar. E as pessoas se envolvem em tantos assuntos e esquecem desse tema principal, que existe uma salvação. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado no nosso canal, que Deus abençoe a sua vida, que Deus venha guardar você e a sua família. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, você vai receber as notificações quando a gente lança os nossos livros, os nossos vídeos, perdão. Eu acredito que no próximo vídeo já vai ser o pastor Lucier que estará trazendo aula para nós. Nós aí estamos aí com... hoje era para gravar o pastor Celso, mas devido à convenção, né? Os pastores estão na convenção, então eu estou gravando esse vídeo para você. E nós aí estamos trabalhando para que você tenha o melhor. Quero agradecer mais uma vez e deixe um comentário no vídeo aí embaixo aí se você gostou do vídeo, o que você concorda ou não, para que a gente também venha melhorar o nosso material e possamos aí atendê-lo de uma melhor forma. Juntamente com a diretoria da Escola Dominical, nós queremos aqui deixar registrado o nosso apoio, né? As nossas orações, nossas súplicas a Deus, a família do saudoso pastor, que foi pastor pioneiro aqui em Aranaguá, um dos pastores pioneiros, o pastor Adalberto Cardoso, que partiu para com o Senhor, descansa com o Senhor, e nós vamos aí deixar aqui, né, fazer menção desse fato triste, mas deixar registrado um homem que por muito tempo ensinou aqui na nossa cidade e ele continuou trabalhando praticamente até os seus últimos dias, pregando aí nas igrejas, trazendo alguns estudos e nos ajudando, sempre cedendo material quando a gente precisava, sempre tinha uma apostila pronta
Então é um homem que fez história na nossa região. E nós queremos aqui registrar, né? Queremos agradecer a Deus pela vida desse servo que viveu, que fez parte das nossas vidas e que ajudou muita gente a ter um encontro com Cristo, uma pessoa que tem um testemunho dentro da Assembleia de Deus aqui na região sul, né? E outras regiões também do nosso estado. Então, Deus abençoe, até uma próxima oportunidade.